E para este debate democracia e as liberdades constitucionais, me acompanham aqui, um privilégio gigantesco de minha parte, os juristas César Dario Mariano da Silva, Fernando Capês, Almir Pazianotto e também o doutor Ives Gandra Martins. Bom, fato é, senhores, antes de tudo, um privilégio tê-los aqui. Desta vez não temos um convidado especial, porque a convidada especial é a mãe de todas as liberdades, a liberdade de expressão, cujo constituinte teve a sabedoria de colocá-la na condição de uma cláusula pétrea da Constituição. E todos nós sabemos, uma cláusula pétrea não pode ser reformada. Uma cláusula pétrea é daquela Constituição. Só outra Constituição pode alterar o significado e a forma como o Constituinte escreveu tudo isso lá em 1988. Senhores, a minha primeira questão, e teremos 1h30 de debate aqui, é que democracia estamos vivendo? Em que estágio da democracia brasileira nós estamos nesse momento? Levando-se em conta, talvez, provavelmente ali os últimos 2 ou 3 anos, com especial ênfase na eleição do ano passado e nas suas intercorrências anteriores ao pleito e posteriores ao pleito, e também este começo de ano. Eu vou começar com os 2 decanos aqui, temos 2 decanos aqui. Vou pedir licença ao doutor César Dario também e ao Capês aqui. Temos o ministro Pazianotto e o doutor Ives aqui. Eu só estou em dúvida. Doutor Pazianotto, eu começo com o senhor, pode ser? Pode, que democracia estamos vivendo? Em que momento da democracia estamos vivendo com todas essas afrontas à liberdade de expressão? Piotr, toda a democracia latino-americana é frágil. A história da América Latina é a história da sucessão de golpes, do restabelecimento de regime democrático, de novos golpes. E hoje nós percebemos, não é, um avanço, se me permitem dizer, da onda vermelha pela América Latina. E o objetivo estratégico de quem promove essa onda é o Brasil, não é o Equador, também não é o Paraguai. O Brasil é o alvo. Diz o escritor famoso, Buarque de Holanda, que a democracia no Brasil sempre foi um grande mal-entendido. Eu considero essa frase verdadeira, porque ela sempre foi marcada pela fragilidade e pelo desapreço. Não sei se concordarão comigo, mas me parece que o povo, de maneira geral, porque não participa do processo de constitucionalização do Brasil, tem pouco apreço pelo regime democrático. O que é trágico, o que é lamentável. E nesse momento nós estamos vivendo um episódio, esse episódio que nos reúne aqui. Uma ameaça direta ao regime democrático na forma da censura a um órgão livre da imprensa, contra 2 dispositivos expressos, 2 cláusulas pétreas da Constituição de 88. De sorte que, espero eu, pessoas que nos ouvem, que nos acompanham e que nos veem, atentem, não é, para o risco que corremos de um retrocesso. Se me permitem dizer, nós temos um governo revanchista, que não quer aceitar a democracia. Há um livro muito interessante, que todos aqui conhecem, Como Morrem as Democracias. E o primeiro passo para liquidar um regime democrático começa pela censura à imprensa, impedindo que a imprensa seja livre. E sem imprensa livre não há regime democrático. Nós tivemos, durante o regime militar, eu até anotei, não é? Para não me esquecer,
nós tivemos durante o regime militar, na vigência do AI-5, cerca de 500 filmes, 450 peças teatrais e 200 obras que foram censuradas. E algumas, como por exemplo, a Universidade Necessária, do professor Darcy Ribeiro, Zero, de Inácio Loyola Brandão. Sim. Não é? Feliz Ano Novo, de José Rubens Fonseca. Visto isso à distância, nós percebemos que era uma grande tolice. Até porque os censores quase sempre é um medíocre. Sim. Não é? É um medíocre que aceita essa tarefa ingrata, não é? De censurar algo que ele não conhece e que ele não entende, que não faz parte da sua cultura, porque ele não tem cultura. Uma pessoa de cultura não aceitaria ser censor. Dorives, que momento da democracia estamos até depois dessa explanação inicial do ministro Pazianotto? Eu concordo. Companheiro de lutas, ministro e amigo Pazianotto, há um instituto da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, chamado VDEM, mede a temperatura das democracias no mundo. E diz que o Brasil está com uma democracia relativa. E ao definir a queda do espírito democrático no Brasil, comparando as democracias, as ditaduras, as democracias plenas, as relativas e apenas as eleitorais, coloca o Brasil exclusivamente como uma democracia eleitoral. O eleitor vai, vota, mas a partir daí não comanda mais nada. Mas ele considera eleitoral e relativa porque ele diz que nós temos dois fenômenos. Primeiro, nós temos censura, que a democracia não deve ter. Segundo, nós temos presos políticos, presos por manifestação. O que vale dizer, as democracias não toleram esse tipo de comportamento. E efetivamente nós estamos vivendo isso. Eu fui presidente do Conselho Superior da Ação Paulista de Imprensa, que este ano comemorou 90 anos, o Sérgio Redon na presidência, fundado por Guilherme de Almeida durante a Revolução de 32 contra uma ditadura. Sim. Eu tenho a impressão que hoje os pulmões da sociedade têm que ser a imprensa. O regime, que fez menção, Pazianotto, os pulmões da sociedade eram os advogados, éramos nós, você era advogado, inclusive, na época do conselho, eu fui conselheiro na época da redemocratização, que os órgãos de imprensa eram censurados, tinham que publicar poemas de Camões, lembra-se, publicar receitas de bolos, sim, etc. E nós éramos... Mas no momento atual, desde a construção do Ulisses, eu quando falo Ulisses, eu dou também o mesmo valor ao Bernardo. Os dois eram bons amigos, o Bernardo continua, porque eles conseguiram efetivamente, depois de 20 meses de discussão, uma discussão democrática, adiposa, com muitos dispositivos sem densidade constitucional, mas a espinha dorsal, direitos e garantias individuais, equilíbrio entre os poderes, como dois elementos fundamentais nos direitos e garantias e liberdade de imprensa. E hoje o que nós estamos sentindo, este é o grande problema, a meu ver. E temos aqui dois, um que foi deputado, presidente da Assembleia, um procurador do Estado, procurador de Justiça. Nós hoje estamos vivendo, depois de uma luta intensa de redemocratização, em que a Ordem se empenhou, fui conselheiro da Ordem nesse período, presidente do Instituto dos Advogados, naquele período que antecipou, nós lutamos para não ter mais um poder dominando e dois poderes acólitos, vicários, secundários, para termos três poderes harmônicos independentes
Nós estamos vivendo uma democracia em que há a predominância de um poder. Com todo o respeito, e tenho enorme, até por livros escritos, muitos dos ministros da Suprema Corte, eu os considero todos brilhantes juristas, mas há um poder que hoje está comandando a definição do que é democrático, do que não é, do que é aquilo que se pode dizer e o que não se pode dizer. Isto, evidentemente, traz o perigo de não se poder fazer o debate amplo, aquele debate altaneiro que se faz numa democracia, com situação e oposição. E no momento em que dão um exemplo, isso vai atingindo toda a cadeia da justiça e, evidentemente, afeta o próprio. Advocacia silenciosa, Ministério Público, alguns procurando entrar nessa interpretação que quem pode dizer o que é democracia não é o povo, nem os órgãos de expressão do povo, mas quem pode dizer o que é democracia são eles, que são os intérpretes do que é democrático e não democrático. Então, com todo o respeito aos eminentes ministros da Suprema Corte e ao Poder Judiciário em geral, nós estamos hoje vivendo um poder mais forte do que os outros, definindo conceitos, e a liberdade de expressão está sendo atingida. Esta é a razão pela qual o Instituto Vedem, da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, declarou que a democracia no Brasil caiu. Nós estamos com uma semidemocracia, uma democracia relativa. É um momento difícil.